E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado. Hoje meu vídeo não é simplesmente uma crítica, mas também uma recomendação. Em tempos de crise como esse, em que não temos mais campeonatos esportivos acontecendo, muita gente está com saudade do futebol, inclusive eu. E é por isso que eu vou falar aqui hoje da série Sunderland Till I Die, ou Sunderland até morrer, produzida e distribuída pela Netflix e que teve a sua segunda temporada estreando há pouco tempo. Eu havia visto a primeira temporada assim que ela saiu, tinha gostado bastante da série, não sabia que ela ia ter uma segunda temporada e foi uma grata surpresa, porque assim como a primeira, ela também é muito boa. A série fala sobre a trajetória dos últimos anos do Sunderland, um time inglês localizado na cidade de mesmo nome, um time que não é um time grande nem vitorioso, mas é considerado um dos mais tradicionais do país. O Sunderland ficou muitos anos seguidos na Premier League, a primeira divisão inglesa, porém ao final da temporada 2016-2017 eles foram rebaixados para a Championship, a segunda divisão inglesa. E a série começa acompanhando a trajetória do time na temporada 2017-2018, a trajetória deles na segunda divisão inglesa. E aí acontece os fatos que trouxeram destaque para essa série quando ela saiu. O documentário começa claramente na intenção de mostrar a grandiosa trajetória do time de volta à Premier League, na expectativa de uma grande campanha mostrando a importância e a força do Sunderland. Porém, a equipe vai se metendo em diversas crises durante a temporada, crise em campo, crise financeira, crise administrativa, e tudo isso culmina no segundo rebaixamento seguido do time, dessa vez para a League One, a terceira divisão inglesa. E na segunda temporada a gente acompanha exatamente a trajetória do time na terceira divisão. É muito difícil ter produções audiovisuais, sejam filmes ou séries, ficcionais ou documentais, que abordam bem histórias envolvendo o futebol. É possível fazer listas e listas de bons filmes de boxe, bons filmes de basquete, bons filmes de beisebol, e o futebol sempre sofre um pouco. Geralmente você tem filmes ou séries com narrativas muito clichês, muito convencionais. O diferencial que torna essa série tão interessante é o time que é abordado e a situação por qual ele passa. Existem séries e produções que falam sobre times de futebol dos últimos anos, como a série sobre a Juventus. Existe uma absurda diferença, você está falando de um time multicampeão, dos times mais ricos do mundo, com uma das maiores torcidas do mundo, e aqui você está falando de um time de médio para pequeno porte, numa das piores situações de sua história, talvez a pior. E é isso que torna a série tão interessante por fã apaixonado por futebol. Afinal, a gente se costuma ver produções e grandes reportagens sobre times campeões, sobre grandes trajetórias em campeonatos. A história sempre acaba sendo contada pelo ponto de vista dos vencedores, mas geralmente a gente nunca tem uma grande reportagem ou uma grande história sobre o ponto de vista de um time que foi rebaixado, sobre o ponto de vista de um dos piores times de um campeonato. E nisso tem que se parabenizar muito a produção de Sunderland Till I Die, porque com certeza eles começaram o documentário querendo mostrar uma trajetória vitoriosa do time. E mesmo com o time degringolando, com eles vendo que o resultado ia ser muito pior do que o esperado, eles continuaram a fazer a produção e no meio do caminho foram encontrando um jeito de contar essa narrativa. Você assistindo, você sente que eles gravaram muita, mas muita coisa. Imagina o trabalho que tenha sido para editar esse documentário, porque eles vão abordando toda a temporada, vários jogos, com certeza são muitas horas de material. E eles conseguem abordar tudo isso num ritmo muito bom, principalmente na primeira temporada. Você entende claramente, através da linha do tempo, como o Sunderland vai caindo de produção até o seu rebaixamento. A segunda temporada tem 2 episódios a menos, ela tem 6 episódios, a primeira teve 8, e eu acho que fez certa falta. Na segunda você tem muito mais saltos temporais, você não tem essa linha do tempo tão clara. Mas voltando à questão da temática, o mais interessante é exatamente você ver os pontos e as discussões relacionadas à torcida e à comissão técnica, à administração de um time que está em plena crise. E a partir da abordagem das questões citadas, a história do Sunderland acaba não sendo o ponto principal da narrativa da série, e sim a paixão dos torcedores pelo futebol e pelo time, independente da situação. Não ser que você torça para um time multimilionário em uma liga pouco equilibrada, como um Real Madrid, como uma Juventus, como um Bayern de Munique, você acaba se acostumando muitas vezes muito mais com derrotas do que com vitórias. É natural e é uma coisa que a gente acaba não percebendo no dia a dia do futebol. A gente se acostuma muito mais a perder títulos do que a ganhar. E isso vale mesmo para equipes gigantes do futebol brasileiro, que muitas vezes passam por grandes períodos de jejum sem títulos. E a série fala dessa questão de um jeito tão bom que eu não vi em nenhuma outra produção do tipo, sobre esse amor incondicional que se cria pelo time e pelo esporte. E nisso a série fala muito não só do que acontece em campo e nos bastidores do time, mas nos reflexos do futebol e do desempenho da equipe na cidade em si. Sunderland é uma cidade pequena, uma cidade industrial, e a série apresenta muito bem como o futebol é uma válvula de escape para aquelas pessoas. Como o bom desempenho do time muda o humor e a cara da cidade. Você sente realmente a paixão deles pela equipe. Além de como o time ajuda a mover a economia da cidade. A série escolhe alguns torcedores marcantes para acompanhar tanto na primeira quanto na segunda temporada, e você vai formando um vínculo com eles e com o amor que eles têm pelo time que vai se tornando muito interessante para você acompanhar a história. E com a narrativa apresentada, até não acho errado dizer que a série aborda com
principais temas talvez fracasso, decepção, mas acima de tudo para mim ela fala muito mais sobre paixão incondicional, sobre o amor pelo esporte, e fala disso melhor do que qualquer outra produção sobre futebol. Por isso que eu recomendo ela para todos que são apaixonados por futebol e principalmente para quem está com saudade do esporte atualmente. Eu pesquisei sobre, pelo jeito a série não vai ter uma terceira temporada, pelo menos falaram que eles não estavam filmando mais durante essa temporada que agora foi paralisada, mas nada impede que ela volte no futuro e eu espero que volte. A forma de desenvolvimento dela te faz ficar muito ligado ao time, você cria uma afeição pela torcida, pela equipe. Então fica a recomendação de Sunderland Till I Die. A primeira temporada é excelente, a segunda eu acho que cai um pouco nas questões de ritmo e a forma que aborda os temas, mas ainda é muito boa. Então eu fecho a minha avaliação da série com uma nota 8 de 10. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo, obrigado por assistirem, não se esqueçam de curtir e comentar a sua opinião sobre a série aqui embaixo, e também de se inscrever, sempre ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo